Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e paz, amados irmãos. É um prazer partilhar com vocês a Santa Liturgia da Palavra de hoje. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A primeira leitura de hoje é extraída do Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo do 5 ao 18. O salmo é o 113, ou dependendo da sua tradução bíblica, o 115. E o evangelho de hoje é o evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 21 ao 26. Meus amados irmãos, como está aí na figura, eu coloquei o tema de hoje, o perigo da idolatria. E tem aí dois deuses gregos que também são cultuados em outras nações e em algumas outras religiões atuais. Isso aconteceu porque Paulo e Barnabé foram a Licaônica, uma cidade grega, e ali eles começaram a anunciar o evangelho, começaram a falar de Jesus. E falando de Jesus, eles encontraram um homem que era aleijado de nascença, e Paulo, olhando para aquele homem, Paulo diz: "Põe-te de pé, levanta-te." E aquele homem se levantando, dando um pulo e ficando de pé, sendo curado, chamou a atenção de todos que estavam ao redor, e o povo começou a gritar que os deuses tinham vindo visitá-los em forma de homem. E foi quando começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Zeus é um deus que é considerado o pai dos deuses e exercia autoridade sobre os outros deuses, que mantém a ordem e a justiça. Zeus é aquele, como você pode ver na figura, que é responsável pelos raios, segundo a mitologia grega. Esse foi a quem chamaram Barnabé. E Paulo foi chamado de Hermes. Hermes é um dos deuses olímpicos, filho de Zeus e de Maria, e de Maia, melhor dizendo. Deus da eloquência, que falava bem, que se comunicava muito bem. Era um guia de viagens também. Quando as pessoas iam viajar, ele era responsável. Responsável também pelo comércio. Era também um deus que motivava a ginástica. E uma das principais funções de Hermes era guiar as almas ao reino de Hades. Então, meus amados irmãos, as pessoas começaram a pensar que Paulo e Barnabé eram esses deuses. Paulo, Hermes, porque era quem ali falava, quem realizou a cura. E Barnabé, Zeus, porque ficava quieto, calado e não falou nada. Então Paulo e Barnabé rasgaram as vestes e disseram: "Nós somos homens como vocês." E um sacerdote já mandou trazer touros para que fossem sacrificados a eles dois, mas eles não permitiram. E Barnabé então toma a palavra e começa a dizer: "Nós somos apenas servos do Deus que criou tudo, os céus e a terra, do Deus que tudo fez. E é em nome desse Deus que nós viemos pregar, que nós viemos anunciar para vocês a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação do nosso Deus." Isto é o que está na primeira leitura de hoje. Eu acredito que com a atitude de Paulo e de Barnabé rasgando as vestes e dizendo que eles são homens como nós somos,
Eles fizeram aquilo que é a resposta do salmo de hoje, o salmo 113 ou 115. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Meus amados irmãos, esta resposta do salmo nos deixa muito claro que Paulo e Barnabé, com certeza, usaram dessa expressão quando rasgaram suas vestes, dizendo: nós somos homem como vocês. Deus é quem fez a graça acontecer. A cura foi realizada em nome de Jesus. Por isso eu acredito que, de maneira prática e de maneira direta, Paulo e Barnabé disseram: não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Meus amados irmãos, isso nos arremeta ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é extraído de São João, capítulo 15, versículo 21 ao 26, que diz assim: quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, aqui é Judas, o irmão de Tiago, que também é tido como irmão de Jesus, mas a gente vê que não é, porque os dois Tiagos que são apóstolos de Jesus, um deles, o filho é Zebedeu, o pai é Zebedeu, e o outro é Cleofas. Então, não tem como ser irmão de Jesus. Mas isso é um parênteses. E ele diz, Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestas a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse, estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos disse. Meus amados irmãos, aqui está o sentido pelo qual Jesus se manifestou ao mundo, para salvar o mundo. Jesus se manifestou primeiramente aos seus discípulos e não diretamente ao mundo, porque a primeira leitura é um retrato exatamente disso. O mundo não compreenderá, não entenderá as palavras que Jesus dissera. Lá na Grécia, o mundo, naquelas pessoas, naquela multidão que ouvia Paulo e Barnabé, não compreenderam as palavras de Paulo e Barnabé. Pelo contrário, queriam cair na idolatria. Quando Jesus diz para nós que se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje nos diz que para que o Senhor habite em nós, para que o Senhor realize morada em nós, Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é necessário manifestarmos o amor a Ele. E como manifestaremos o amor a Deus? Guardando as suas palavras, guardando os seus mandamentos. Ele diz: quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Meu amado irmão, o perigo da idolatria que caiu sobre aqueles gregos, o perigo da idolatria que cai hoje no mundo, é porque as pessoas não amam os mandamentos do Senhor e não os observam. Porque se observássemos os mandamentos do Senhor e guardássemos as suas palavras, com certeza o pecado da idolatria não cairia sobre nós. Meus amados irmãos, a idolatria hoje ela está disfarçada
muitas vezes, naquilo que as pessoas menos esperam: o dinheiro, o sexo, a droga, a prostituição, a corrupção. A corrupção hoje no Brasil virou uma idolatria. Praticamente todo o povo brasileiro é refém da corrupção. Ou seja, é viciado em corrupção. É idólatra, sem precisar de uso algum de imagem. Veja que o pessoal de Licaônica, a cidade onde Paulo e Barnabé estiveram, começaram a adorar eles dois. Duas pessoas, dois homens, porque viram algo diferente. Hoje, o evangelho tem sido anunciado simplesmente movido pela corrupção e pelo dinheiro. Por isso, meus amados irmãos, eu e você precisamos ouvir verdadeiramente aquilo que Jesus disse hoje: quem me ama, guarda os meus mandamentos, e eu o amarei, e eu e o Pai iremos fazer morada nele. Meu irmão, você sabe o que é Deus fazer morada em você? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um privilégio. Isso é uma graça fora do comum. Estar em Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer nos dias atuais. Mas infelizmente, as pessoas não conseguem compreender aquilo que o Salmo de hoje diz: não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. A glória do Evangelho hoje tem sido as curas, os prodígios, os milagres, a prosperidade de certas igrejas, entre aspas. E se esquece que é Deus que faz, é Deus que realiza. E infelizmente, o pecado da idolatria hoje está mais atual do que nunca. Agora, porém, sem o uso de imagens, mas porém, sem o uso de esculturas. E a idolatria está sendo feita a pessoas, a objetos, aos prazeres e aos vícios. Por isso, peçamos ao Senhor a graça. Senhor, dai-me a graça de exclamar como o salmo de hoje: não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Meus amados irmãos, peçamos a graça ao Senhor de que o Espírito Santo, o Paráclito, que o Pai enviou em nome de Jesus, nos ensine tudo e vos recorde tudo e nos recorde tudo o que Jesus disse, para que nós não caiamos como a cidade de Licaônica na idolatria, querendo adorar Paulo e Barnabé. E nós hoje não caiamos na idolatria, querendo adorar objetos, dinheiro, vícios e outras coisas. Que nós possamos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, sermos revestidos da graça do Senhor em compreendermos que quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. E guardando os seus mandamentos, faremos a sua vontade e jamais cairemos na idolatria. Porque se estivermos em Jesus, Jesus será para nós o único Senhor, o único Salvador, e não haverá outro. Porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual o homem seja salvo, senão o nome de Jesus. Dá uma curtida no canal, se inscreva no canal, vamos ajudar, compartilhe os vídeos, vamos evangelizar, direcione os vídeos para os seus parentes e amigos. Amém. Fica na paz e um bom dia.